finais. Agora, uma pergunta que eu faço, duas na verdade. Primeiro, deixar claro que o Mauro César hoje vai à loucura aqui no programa, hein? Não, isso vai. Não. Eu não torço pelo desemprego das pessoas. Não, mas pela central do apito, não a demissão das pessoas. Vamos falar direto sobre isso. Que a central do apito... Assim você me coloca na situação delicada. Bom, então tá. Estou comemorando que os caras perderam o emprego. Não, então não. Então a central do apito acabou. O Mauro César, que já criticou tanto a central do apito... Eu acho que eles eram mal aproveitados. Eles acabaram se queimando na própria superexposição. Porque eu acho que, assim, comentarista de arbitragem, para mim, é que nem extintor de incêndio e estepe de carro. Você só usa o último caso. Ninguém fala assim, pô, esse extintor aqui, vamos testar, ver se ele funciona no prédio. Imagina, Vanderlei, o cara chega no prédio, tira o extintor da parede e tem... Não, ninguém faz isso. Ninguém faz. Agora, pegar fogo, o cara pega o extintor. Estepe também. Pô, não usei o estepe desse carro, tadinho, tá ali, inútil, né? Vamos trocar. O cara para no meio da estrada, meia-noite, tira o pneu, coloca o estepe. Ah, que delícia. Não, ninguém faz isso. Só troca se o pneu furar. E é a mesma coisa, é o comentarista de arbitragem. Ele fica lá. Pintou um lance polêmico, surgiu uma dúvida real. Por favor, senhor fulano de tal, olha, é isso, a regra diz isso, a recomendação é essa. Muito obrigado, tchau, boa noite. Se não acontecer nada, não entra. Teve uma fase na ESPN que nós não tínhamos lá comentarista de arbitragem, aí chegou o Sálvio. Aí quando me falaram que o Sálvio ia participar da transmissão, eu falei, mas como é que vai ser? Não, ele só vai entrar se for necessário. E era ótimo. Primeiro que o Sálvio é melhor deles, na minha opinião. E ele entrava, tinha jogo que ele não entrava. Não participava, ele ficava à disposição. Jogo do Campeonato Inglês. Ele entrava para dar um pitaco sobre alguma situação minimamente polêmica. Na televisão aberta, o que a gente vê hoje em dia, especialmente na Globo, a gente vê o quê? Saiu a bola e tudo. E aí? Ah, não, realmente o lateral foi bem marcado. Ah, não, uma falta no meio campo. Não, falta bem marcado. Todos os cartões amarelos eram comentados, todos. Até aqueles escandalosos que você sabe que é para cartão amarelo. Tem uma criança que começou a ver futebol ontem, sabe que era para cartão amarelo, e os caras comentavam. E no final, o mais bizarro, todos fazem isso praticamente. Um ou outro talvez não faça. Vai terminar o jogo, a pessoa quer ver o jogo, né? Ninguém liga a TV ou liga o computador para assistir uma partida de futebol para ver o árbitro. Ninguém quer saber do árbitro. O árbitro, tradicionalmente, ele entrava em campo, ele era xingado, gente. No futebol sempre foi assim, no mundo inteiro. É assim até hoje. E é assim até hoje. A mãe é xingada, aquela história toda. Aí, fulano de tal, e a atuação do Beltrano aqui na arbitragem? Realmente hoje fez... Ninguém quer saber disso, meu amigo. Ninguém tá quer mantendo saber. O controle do jogo, né? A gente não tem nada pra falar. Ninguém quer saber. O comentarista, se for competente, ele vai falar de coisas do jogo que estão acontecendo. Aí é um ponto que interessa. O cara vai ir assistindo, vai concordar ou discordar. Ah, não concorda, tá jogando bem, jogando mal. Ah, interessante que o cara falou aqui, isso aqui realmente, a bola tá entrando sempre para aquele lado do campo ali. E o cara que vai narrar, quem é a estrela do negócio, é o narrador. Transmissão de futebol, quem faz é o narrador. O repórter e o comentarista complementam com as suas participações. Mas quem dá emoção, quem conduz, é o narrador. É óbvio, né? Independentemente do estilo. Eu vejo dessa maneira, no rádio, na televisão, o narrador que conduz. Claro, tanto que quando a bola chega perto da área, eu sempre trabalhei assim, chegou perto da área, eu calo minha boca. Por quê? A qualquer momento pode sair alguma jogada de perigo, eu não posso estar falando em cima do lance do gol. Né? Quando, de repente, surge uma jogada rápida, o cara vai fazer o gol, o narrador não consegue gritar gol porque o Mauro está falando. Não, cala a boca, eu ficava quieto. Fico quieto. Se eu estou comentando, eu fico quieto. Chegou ali perto, eu fico quieto. Na intermediária, perto da área, já cala a boquinha, fala depois. Depois termina o raciocínio numa boa. E o central do apito, eles a todo o tempo entravam. Então poluíam, entre aspas, a transmissão, ficava ruim, cansativo e com um festival de informações irrelevantes. Porque se foi dado um cartão amarelo, cada uma pancada por trás. O cartão amarelo bem aplicado. Eu sei que foi bem aplicado. Mas não é para dar vermelho? Não, fulano. Aí, às vezes o narrador também puxava o assunto. Chatíssimo. E parece que os caras perceberam que é ruim, as transmissões vão ficar mais interessantes sem eles. Não sei como é que vão ser as outras empresas, mas eu sou contra a saída deles. Eu acho que eles podem ser úteis, poderiam ser úteis. Eu acho que demitir, não. Mas poderiam o quê? Ficar ali à disposição. Não, e sem contar, né, Mauro, que é uma coisa que eu concordo com você sobre esse protecionismo que eles têm. Dificilmente árbitro bate no outro árbitro. Ele tá ali para criticar e ele não bate. Ali a falta, na minha opinião, tá? Aí é uma questão mais jornalística, embora eles não sejam jornalistas. Alguns até eventualmente são. Fizeram a faculdade e tal. Falta de orientação editorial. Fulano, você não é mais apto, você vai comentar agora. Aqui nós precisamos de opinião. Você vai contratar o cara, você fala, eu quero opinião. Opinião crítica. Não passada de pano aqui toda hora pro árbitro. Errou, você vai ter que falar. Você topa fazer esse trabalho? Ah, mas eu não quero ficar mal com os colegas, então muito obrigado, você não serve. Que a maioria é assim, né? A maioria é corporativista. Eu me garanto, eu não estou preocupado com isso. Então eu vou dar opinião. Por exemplo, o Tostão, que eu considero dos ex-jogadores o melhor de todos, né? Não gosta de falar muito, tudo, mas escreve muito bem, é uma pessoa ultra sensata, tem uma visão do futebol muito além até do futebol, né? O melhor comentarista e jogador. Para mim disparado, assim, muita sensibilidade, é um homem muito inteligente, né?
E pessoas inteligentes têm mais chance de fazer coisas mais interessantes. O Tostão, ele não se relaciona com a CBF, quando tem o prêmio dos campeões do mundo, ele não vai. Por quê? O que ele diz? Eu não posso me associar à CBF lá, receber plano de saúde da CBF, se amanhã eu vou criticar a CBF. É uma postura diferente de quase todo mundo. Quer dizer, ele evita isso. Ele mantém o que? A liberdade dele para poder criticar quando quer criticar. E até ele critica de uma forma muito educada, né? Os caras estão ali, assim, comentando, e tem jogador assim também, que não quer ficar mal com a boleirada. Então o cara não critica. A maioria. Tem um monte assim. Tem uns que falam da tática, aquele tatiquês e tudo, se apoiam em algumas muletas verborrágicas, né, algumas expressões do tatiquês, mas não fazem uma crítica ao jogador. O cara pode jogar mal, hoje, normalmente, mas ele é muito bom. O técnico, não, é o processo do treinamento, tudo nunca está ruim. Então, assim, a mesma coisa aconteceu. Eu acho que isso é falta de orientação editorial. Se eles fossem críticos, aí acho que seria até mais útil para a gente formar uma opinião. Por que eu estou criticando esse árbitro? Porque ele errou, porque é isso. Opinião. Você pode até discordar. Mas geralmente era uma defesa dos próprios árbitros. Então não acrescentava, de fato. Agora, eu não estou comemorando nada, não. Acho que o fim da Central da Apito, ela melhora as transmissões da empresa, lá que é a TV Globo, do Grupo Globo, né? Mas acho que eles tinham utilidade e eram mal utilizados, na minha opinião. E talvez tenham se queimado pela própria superexposição. Porque era todo instante. Esse negócio do final do jogo, e não é só na Globo que tem, não, tá? Vai terminar o jogo, o narrador ter que chamar o cara da comentarista de arbitragem para analisar como foi a atuação do árbitro. Isso é surreal, gente. Mas o lance polêmico vale. Não, lance polêmico. É o que eu falei, é step de carro e extintor de incêndio. Você só vai usar no último caso. Mas o cara vai ficar, ele não vai falar nada? Então tá bom, para registrar algum momento do jogo, começou o jogo 5, 6 minutos ali, não aconteceu nada, tudo, a bola saiu para a lateral, jogada morta. Você chama, tá com a gente também aqui, o fulano de tal para comentar a arbitragem. Se for preciso, ele vai entrar em ação, certo, fulano? Perfeitamente, estamos aqui a posto, uma boa tarde a todo mundo. Acabou. Então não fale mais nada. Sem perguntar a característica do árbitro, nada, isso como não ele costuma pitar. Agora, se o árbitro, de repente, começar a dar cartões, 4, 5, 6 cartões, ele pode falar, vem cá, esse cara já deu 6 cartões em 15 minutos, é sempre assim esse juiz, aí, ó, fulano de tal. Ele tem uma média de tantos cartões por jogo, acabou. Foi acionado, mas o próprio narrador, acho que tem que ter uma sensibilidade para acionar quando tiver algo relevante. Era um festival de informações relevantes e irrelevantes. E, às vezes, comentários longos, que aí é uma questão até de técnica ali na transmissão, que se estendem até para momentos de jogadas de perigo. E o narrador deve ficar angustiado, né? Porque vê que pode acontecer alguma coisa e o microfone está aberto ali, o cara está falando. Então, assim, é polêmico, acho que é importante falar sobre isso, porque todo mundo que vê futebol convive com isso. A matéria aí do Notícia da TV, né? Notícia da TV que deu aí essa mudança, fala de pesquisas internas da Globo, algo parecido, que haveria uma rejeição do público. Eu imagino que essa rejeição deve ser muito em função disso, porque isso é o óbvio, gente. Eu acho incrível tantos executivos de televisão, especialmente, não perceberem isso. Ninguém tem interesse no árbitro do jogo. Ele é coadjuvante, ele não é estrela, ele não interessa. Ele só interessa se ele fizer bobagem. Se ele for bem, tu fala, que legal, não fez nenhuma bobagem, obrigado, dá o cachê dele, seguimos sem problema nenhum. Árbitro não é protagonista de nada no futebol. Zero, esporte nenhum. Às vezes é, né? Quando faz bosta. Então, assim, o Armando Marques era um personagem, o Margarida era um personagem que era todo performático, o Wright, o Arnaldo César Coelho. O Wright que botou o microfone no jogador lá, quando com a Globo Vasco Flamengo, aí virou um personagem. Mas antigamente era Armando Marques. O Armando Marques era demais. Mas assim, por conta da personalidade do cara, ele vira um personagem. Mas, em linhas gerais, o árbitro ele é apenas um figurante ali, ele é um coadjuvante, bem coadjuvante. Eu acho que a imprensa deu um protagonismo aos árbitros, não só os ex-árbitros comentaristas, mas tem programa de debate que às vezes nem tem árbitro participando. Sim. E acontece em todo lugar. Eu já participei de programas assim que é impressionante. Tem um jogo, mas parece que não existiu o jogo. Só existiu o juiz, não tinha mais nada. E realmente o juiz é um coadjuvante. Ninguém, sei lá, o cara que torce pro Palmeiras, ele gosta do Dudu, ele gosta do Rony, do Veiga, ele não gosta do juiz. O cara que torce pro Flamengo gosta do Gabigol, do Arrascaeta, não do juízo. Então, também eu acho que a nossa parte assim, de jornalistas, mesmo quando não tem árbitro, às vezes no debate, dá ao árbitro um protagonismo, assim, uma busca por uma polêmica, por uma audiência, que às vezes não aconteceu nada. Quando o cara erra grave, um erro feio, sim, mas às vezes não acontece nada no jogo, assim, é um lance que não é nem muito discutível e se discute meia hora a mesma coisa. E mesmo se for um lance polêmico, 5 minutos, o que você acha? Eu achei isso. Eu achei isso. Acabou. E às vezes já vi debates que eu, sinceramente, desliguei a TV em 5 minutos, que parece que não teve jogo. Parece que foi o campeonato de arbitragem, não é o campeonato de futebol. Agora,
Essa situação também, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, vocês acham que pode ter sido também o público rejeitar? Porque muitas vezes a central do apito, ela pauta o VAR. Eu tenho um pouco isso. Às vezes eu percebo a central do apito dá uma opinião sobre o lance antes do VAR chamar. Com certeza, o cara do VAR dizem que não. Mas óbvio que ele escuta a transmissão. Ele escuta o árbitro falar, vamos lá, vamos pegar aqui o Sandro Meirahit, eu vou pegar aqui para dar a notícia para vocês até que o Mauro César me mandou. Depois de 34 anos, a Globo retirou ex-árbitros das transmissões de futebol. Com isso, a central do apito acabou, de acordo com notícias da TV. Sandro Meirahit e Fernanda Colombo foram dispensados. Paulo César de Oliveira fica para participar de programas. Isso também pode trazer uma rejeição do público, tipo, o cara tá dando opinião antes do VAR chamar ou não o árbitro. Eu acredito que isso influencie. Falou lá, o Sandro Meirahit no ar, foi pênalti. O VAR na hora vai falar, opa, vamos ver de novo esse lance, vamos rever, mesmo que ele não tenha achado. Vocês acham que isso pode ter a ver também? Vocês acham também que o comentário de arbitragem durante o jogo, antes da chamada do VAR, pode influenciar o VAR? Eu tiro, então, o árbitro que está trabalhando na TV, né? Eu prefiro falar do VAR. Você colocou o VAR sobre a mesa. A ineficiência... Não, eu digo, isso pode trazer uma rejeição também do público, achar que às vezes influencia. Induzir. Induzir, eu acho que a indução existe quando o VAR chama o árbitro. Toda hora a gente, nas narrações de todos os lugares, se chamou é porque ele vai dar, ou não é isso que a gente fala? É isso? Então, e aí eu sempre falo. Personalidade zero. E eu sempre falo aqui, puxa vida, o VAR tem 6, agora parece que até mais, mas tem 6 caras lá em cima olhando nos monitores. O árbitro está sozinho lá no campo. E aí ele é chamado. Ele já sabe que naquela corridinha que chamaram, ele já está 6-1 perdendo. Porque se chamaram, é porque tem alguém lá entre os 6, alguém entendeu que tem alguma coisa errada lá. E aí ele já vai com isso na cabeça. Eu tenho que olhar direito, porque esses caras lá têm 12 olhos. Os caras viram alguma coisa que eu não vi. E mesmo que ele tiver em dúvida, e se não tiver grande personalidade, ele vai seguir. Eu sei, porque aí fica fácil quando alguém cobrar. Mas ó, os 6 lá entenderam, eu também achei. Na dúvida, então, eles não perceberam que a decisão é do árbitro. Por isso que eu acho que quando um árbitro erra em campo sem consultar o VAR, é porque é uma coisa assim, no limite. Podia dar e podia não dar, vale a decisão de campo. Então, se eu tenho dúvida, o árbitro decidiu não dar, eu daria. Mas ele decidiu não dar, não consultou o árbitro, não consultou o VAR, vai em frente. Então, o problema é do VAR. Agora, o fato de ser, do comentarista de arbitragem ser muito utilizado, claro, acho que todo mundo concorda com isso, não há necessidade. Só em lances importantes, eu gostaria, um lance importante, de ter uma opinião de um árbitro que seja curto e grosso, olha, tá certo ou não tá errado. Eu gostaria, eu acho que contribui. Mas, é claro, como eu uso muito isso, o exagero enfraquece a causa. É isso.